Olá, eu me chamo Ana, sou terapeuta holística e hoje estou aqui para conversar com você. Olá, ser abençoado, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que você esteja bem, com saúde na sua casa, se cuidando e esteja bem quentinho aí, porque aqui tá frio. Quero agradecer imensamente a todos os inscritos ao crescimento do canal. Agradecer a você que está chegando aí pela primeira vez no canal, seja bem-vindo. Espero que você fique, se inscreva, curte e compartilhe os meus vídeos. Quero pedir humildemente que vocês me ajudem a crescer essa grande corrente, que é uma corrente do bem, onde eu ajudo você e também me ajudo com certeza, porque também sempre me coloco nesse processo de aprendizado e crescimento junto com vocês. E hoje viemos para a nossa última sessão aí de terapia do Reiki, nosso último vídeo. Dos 5 vídeos que nós tivemos, esse é o 5º. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou falar das técnicas, nem das práticas, nem da história, nem dos símbolos. Eu vou trazer aqui para vocês um pedacinho da minha história com o Reiki, tá? Eu tive contato com o Reiki pela primeira vez em 2013. Eu estava perto de me formar no curso de naturopatia, ainda não tinha chegado a parte onde nós estudaríamos o Reiki. O Reiki era uma das últimas disciplinas antes de eu me formar e eu estava muito curiosa, porque a maioria das pessoas que estavam lá comigo estudando e fazendo naturopatia, a maioria delas já conheciam, já tinham experienciado essa terapia do Reiki, e elas falavam muito de como ele mexia, de como o Reiki trabalhava com as energias, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, enfim. Eu, muito curiosa, eu disse, eu não vou aguentar, não vou aguentar esperar até chegar numa das últimas disciplinas a serem estudadas, eu vou aí procurar alguém, um terapeuta, um reikiano, que aplique o Reiki em mim. Bom, gente, eu fui atrás de alguém que aplicasse. Eu consegui a indicação de uma pessoa, uma terapeuta na verdade, era uma senhora, que aplicasse o Reiki. E foi muito louca essa história, porque eu tive várias indicações de pessoas, de terapeutas, de pessoas que estudavam comigo até, sobre vários reikianos que atendiam. Porém, eu consegui uma indicação de uma pessoa de fora, que me passou o nome de uma terapeuta que atendia na minha cidade. E eu então entrei em contato com ela, marquei a consulta, marquei o atendimento e fui até o local. O consultório dela era um local bem simples, não tinha nada de chique, assim, como a gente vê aí alguns consultórios bem equipados. O dela era bem simples, ela era uma reikiana super simples, mas olha, eu vou dizer para vocês que eu já fiz aplicação com outros terapeutas, porém eu nunca fiz uma aplicação de Reiki como eu fiz com ela. Na verdade, muito do atendimento dela eu acabei pegando para mim, depois que eu me tornei reikiana, acabei pegando algumas coisas que eu gostei do que ela fez comigo e adotei no meu consultório para com os meus interagentes. Enfim, eu cheguei lá, fiquei surpresa porque a reikiana que me atendeu era uma senhora já de idade e ela era deficiente visual, ela não enxergava nada, era totalmente deficiente visual. E eu fiquei até espantada com a forma que ela lidava bem lá dentro do consultório. Ela era o mundo dela, era o espaço dela, ela entendia e compreendia tudo que estava ali como se fosse uma pessoa que conseguisse visualizar, da forma que nós visualizamos. Porém, uma coisa assim que me chamou muito a atenção era como ela enxergava bem, tá? Porque apesar de ela ser deficiente visual,
ela simplesmente ela falou de mim de uma forma que nunca ninguém tinha falado antes. Eu estava passando por vários processos, eu estava muito curiosa em conhecer a terapia, em saber como era a terapia do Reiki, como era receber, né, a aplicação do Reiki. Eu queria muito saber como os meus interagentes iam sentir depois eu aplicando o Reiki neles. E quando eu cheguei lá, ela fez uma pequena anamnese comigo, algumas perguntas, mas perguntas bem sutis. Ela não fez nenhuma investigação mais profunda. E eu não falei nada exatamente sobre a questão, o porquê que eu estava indo buscar o Reiki. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava querendo mudança, né? Estava já no final do meu curso, queria começar o meu trabalho como terapeuta e eu estava numa vida infeliz, né? Na minha vida conjugal, a minha vida amorosa. Era um casamento, na época eu era casada, era um casamento infeliz. E eu queria entender, né, tudo aquilo que estava se passando comigo. Queria entender o porquê que eu não estava feliz naquela relação, o porquê que eu não conseguia mais gostar, né, da pessoa que estava comigo, não conseguia entender, ao mesmo tempo que eu não queria mais aquela relação, eu também não queria me desfazer da estrutura do casamento. Então aquilo ali para mim era muito difícil. Eu trabalhar essa crença era muito limitante em mim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca quis casar, eu nunca quis viver ao lado de alguém, construir uma família, né? Porém, foi algo que em um determinado momento da minha vida eu acabei embarcando numa relação, acabei me envolvendo com a pessoa, vivemos aí durante muito tempo. E eu ficava sempre me questionando, mas por quê, né? Por que eu entrei nessa relação se eu nem gostava tanto, se eu nem queria tanto? Na época, até eu não acho legal quando a gente fala assim, eu não gostava. Porque em algum momento, as pessoas quando começam uma relação, elas se gostam, né? Elas se simpatizam, elas se dão bem. Porém, tinha inúmeras coisas nessa relação que eu não gostava. E eu não conseguia sair dessa relação. E era uma fase da minha vida que eu tava bem naquela fase assim, que o casamento tava ruim, o trabalho tava ruim, eu tava braba com todo mundo, eu sempre tava irritada, ficava irritada facilmente. Então passava assim por várias fases muito difíceis, por não conseguir sair dessas coisas que me faziam mal. E quando eu cheguei lá nela, ela fez pouquíssimas perguntas. Perguntou meu nome, data de nascimento, se eu já tinha feito Reiki antes. Ela me falou como é que ela trabalhava. Ela trabalhava com pedras, trabalhava com reflexologia também. Porém, colocou lá uma música, né, suave na hora que eu entrei. O consultório dela era todo esotérico, eu posso dizer. Era um pequeno consultório de madeira, né, bem rústico, os móveis rústicos, inclusive a maca também, ela era uma maca simples. E eu entrei lá, ela veio, me cumprimentou, né, fez essa anamnese, pediu para mim deitar na maca, colocou uma música suave, fez a oraçãozinha dela lá, e ela fez um pouquinho mais alto, ela pediu licença, eu vou fazer uma oração aqui e tal, só de iniciação. Eu disse, não, sem problema, né? Eu tava ali ansiosa, queria entender, queria aprender. E quando ela começou a aplicar o Reiki em mim, nossa, parecia assim que tinha sido uma mão mágica que estava tocando em mim, e ela não me tocava. Ela simplesmente, né, ficava com as mãos um pouco acima do meu corpo, que é assim geralmente que a gente aplica o Reiki. Algumas pessoas até colocam as mãos sobre o corpo, mas outras pessoas deixam um pouquinho mais afastado, mas eu sentia tudo. A impressão que eu tinha é que ela estava com a mão encostada em mim. Às vezes até eu abria o olho assim para ver, e eu dizia, meu Deus do céu, a mão dela não tá encostando em mim, a sensação que eu tenho é que ela tá encostando. E ela fez o Reiki, né? Chegou lá na parte dos pés,
fez a reflexologia, que inclusive é uma das técnicas que eu uso no Reiki, não com todos os meus interagentes, mas com aquelas pessoas especiais que eu acho que necessitam, eu aplico. E antes dela chegar lá nos pés, ela chegou nessa região aqui do chakra umbilical e eu desabei a chorar, né? Aqui já, quando ela pôs a mão no chakra cardíaco, eu já sentia lágrimas saindo e eu não sabia nem o porquê que eu tava chorando, o porquê que eu tava sentindo aquilo ali, eu não entendia, eu só queria que saísse. E não era uma coisa doída, sabe? Não era uma sensação de alívio, era uma sensação assim de libertação. E quando ela pôs a mão no meu chakra umbilical, eu desabei a chorar. Então eu chorava assim, de chegar assim a soluçar, fazer, sabe? Quando você tá cansada de chorar, e eu nem tinha chorado tanto assim, pra mim tá suspirando, né? E meu corpo assim sentiu várias sensações, um pouco eu sentia frio, um pouco eu sentia calor, eu sentia nos pontos que ela aplicava o reiki, eu sentia a mão, a energia, o calor que emanava da mão dela até meu ponto energético qual ela estava ali, né, aplicando o reiki. Então para mim foi uma experiência muito mágica, porque eu nunca tinha recebido o reiki. E até depois, quando eu recebi a iniciação, né, da minha professora, da minha mestre, que veio fazer a iniciação em mim, eu sentia algumas coisas, mas eu já tinha feito as 4 sessões do reiki. Então eu cheguei lá com ela, né, e fiz as 4 aplicações com essa senhora, né, e fiz a primeira sessão ali, tive toda essa coisa de chorar, de sentir esses arrepios, né, um pouco de frio, um pouco de calor, enfim. Depois que acabou a primeira sessão, ela olhou pra mim e ela simplesmente falou assim pra mim: olha, você tem um caminho de cura e você não pode ficar triste pelo que você não consegue mais ir adiante, né? Tu tens que ficar feliz, porque a vida te quer feliz, né? O universo quer ver você feliz, quer ver você bem. Então não se culpe por não conseguir mais algumas coisas, né? Por não conseguir ir mais adiante em algumas coisas na sua vida. E eu achei aquilo lá muito louco, porque eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que ela sabe o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que tá aqui, porque eu tinha muita culpa, né? Eu já falei pra vocês num vídeo anterior aqui que eu tinha muita culpa, porque eu tinha filhos e eu ficava muito apegada com aquilo, tá? E eu vou me separar, eu quero me separar, mas e daí como é que vai ficar os filhos? Como é que vai ser a minha vida depois? E aquilo gerava muito sofrimento pra mim e que eu não sabia lidar, né? Porque a sociedade não nos ensina a lidar com isso. A sociedade, ela ensina que a mulher tem que crescer, casar, né? E ter filhos. Ela não ensina, ela não te prepara para você desbravar o mundo, para você conhecer o mundo. Então, para mim, aquilo foi assim um alívio ouvir dela, porque eu pensei assim, nossa, tem alguém lá em cima que gosta de mim, tem alguém lá em cima que tá me trazendo um sinal muito bom. Por que eu trouxe essa experiência para vocês? Porque o Reiki, ele é uma prática terapêutica, ele é uma prática baseada num estudo de uma arte milenar, né? Que quem nos trouxe foi o Mestre Usui, e isso é magnífico. Porém, como ele trabalha com a energia universal, ele acaba assim abrindo, expandindo e trabalhando a energia sutil e sensível de quem aplica o Reiki. Eu só fui entender isso quando eu comecei a aplicar o Reiki, porque quando eu comecei a aplicar o Reiki, eu comecei a sentir algumas coisas no momento que eu
que eu aplicava o reiki no interagente, na pessoa ali, no indivíduo que estava ali comigo, eu sentia algumas energias, algumas dores, me vinham algumas imagens dessa pessoa, né, do que essa pessoa passou. E isso é muito comum de acontecer. Por isso que, para você entender o reiki, você tem que entender que o reiki trabalha com a energia universal, com a energia pura, com a energia que vem do Criador, e que essa energia, sim, ela te traz uma visão diferente do que nós estamos acostumados a lidar. Então, no momento que eu recebi a primeira sessão do reiki dela, para mim foi uma experiência magnífica, foi gratificante, foi libertador, sabe? Porque eu saí aliviada, sabendo que eu estava no caminho certo, né? Que o fato de eu querer ser verdadeira comigo era aquilo que bastava. E claro, eu voltei lá, fiz as outras 3 sessões com ela, né? Dei o tempo que ela me pediu para esperar, que fechou bem certinho com o tempo que eu fui iniciada daí no reiki, no final ali da nossa disciplina do reiki, onde nós somos iniciados. Eu recebi, inclusive no final do meu curso de naturopatia, a aplicação das 4 sessões do reiki da minha mestre, né, da minha professora que me deu a formação de reiki, o que eu achei muito legal, assim. Ela sorteou, escolheu algumas pessoas ali para receberem, né, as 4 sessões. Eu fui uma delas que recebi essas 4 sessões e para mim foi muito bom, muito gratificante. Bom, daí veio a segunda parte. Eu passei por toda essa experiência nas 4 sessões. Eu chorei, eu senti frio, eu senti calor, eu senti amor, eu senti alívio, libertação. Senti tudo isso no momento da aplicação. No decorrer, né, que se deu ali após essas aplicações, a minha vida mudou. E isso ela me falou. Ela falou assim pra mim: a tua vida vai mudar. E eu olhei assim pra ela: como assim vai mudar, né? O que pode acontecer pra minha vida mudar? Porque eu não via saída. E realmente a minha vida mudou. Porque logo depois que eu me formei, eu me separei. Eu saí também de coisas, de padrões que eu sabia que eram padrões, que eram crenças, que eram coisas negativas que estavam me fazendo mal. Eu consegui me libertar disso, de comportamentos, pensamentos, enfim. Então, demorou assim em torno de 6 meses, mais ou menos, para toda essa mudança acontecer na minha vida. Depois que eu fiz as 4 sessões com ela, eu sentia cada dia mais alguma coisa diferente. E eu sou uma pessoa muito observadora no sentido de comportamento das pessoas e do meu comportamento. Eu sempre estou buscando os detalhes no comportamento das pessoas, nas situações. Eu sempre estou buscando os porquês. E isso me fez muito bem, porque após essas 4 sessões que eu recebi, eu fiquei muito atenta ao que acontecia comigo. E ela me avisou, ela falou: olha, após essas 4 sessões a tua vida vai mudar, tá? Você vai sentir uma clareza melhor das ideias, né? Dos pensamentos que estão aí na sua cabeça. E foi realmente o que aconteceu. A clareza veio para mim de que era um momento que eu precisava sair dessa relação, que eu precisava começar algo novo, que eu precisava começar a recomeçar, né, a minha vida de uma forma diferente, e que eu precisava me dedicar mais para outras coisas, que eu precisava ir em busca dos meus sonhos, que eu não cabia dentro, não mais daquela relação, e talvez eu não coubesse dentro daquela sociedade também, né, que estava sendo imposta para mim, com regras, com coisas que não cabiam para mim. Então, no decorrer,
dessas 4 sessões eu fui vendo tudo isso, mas eu fui vendo porque eu fiquei atenta a tudo isso, eu percebi tudo isso. E eu não digo que foi um caos, tá? Não foi um caos. Todo término de relação, todo término de qualquer coisa, né? Qualquer fim de ciclo mexe com você. E é bem como eu tenho sempre falado, é como limpar uma casa. Para você limpar uma casa, você precisa desarrumar ela, porque você vai tirar a cadeira debaixo da mesa, você vai puxar o sofá para frente, vai tirar as roupas do lugar, enfim, você vai mexer e acaba bagunçando um pouco isso. Mas é uma bagunça que você vai descobrindo outras coisas, né? Você vai vendo outras coisas que estão ali dispostas para você. Você vai conseguindo ver outras oportunidades, outras possibilidades. E foi isso que eu aprendi com o Reiki, foi isso que o Reiki me ensinou quando eu recebi as 4 sessões do Reiki. Eu recebi as 4 sessões, após 6 meses mais ou menos, fiz essa reviravolta na minha vida. Mas foi um tempo, por que eu digo que você não percebe que isso acontece? Porque só depois que tudo isso aconteceu, é que eu parei e comecei a pensar naquela senhorinha que tinha feito as 4 sessões para mim, que era uma deficiente visual, que porém, né, que apesar de ser uma deficiente visual, ela enxergava demais e muito mais do que eu, que enxergo, né, visivelmente, não estava enxergando a saída para minha vida. E ela me deu essa saída. Então, assim, hoje eu perdi o contato dessa senhora, não sei nem se por onde ela anda, se ainda é viva. Ela já era uma senhora já de idade, porém hoje eu sou muito grata a essa senhora que aplicou as 4 sessões do Reiki em mim, imensamente grata. Sou muito mais grata ainda à minha mestra, que me trouxe esse ensinamento, esse conhecimento do Reiki, né, que me iniciou no Reiki, que me disse que eu teria esse caminho, né, com toda a convicção, né. No momento que eu me formei, ela falou, você vai trabalhar com isso, você vai fazer isso, esse é o teu caminho. E hoje realmente é o meu carro-chefe. Porque que eu até me emociono quando eu falo do Reiki, porque eu aprendi muito com essa terapia, aprendi muito com essa prática, aprendi a sentir e a entender, né, que tudo é energia. O Reiki foi a primeira prática que eu consegui trabalhar com essas energias sutis, com essas energias que eu não entendia, que eu não compreendia, mas que estavam ali, né, à disposição para meu uso e para o bem, né, para que eu pudesse fazer o bem, né, o bom uso dessas ferramentas terapêuticas. Então, assim, eu termino esse 5º vídeo para vocês muito feliz, emocionada por trazer um pedacinho da minha história para vocês, né, em relação a essa terapia que me libertou, que me ensinou muito, que me trouxe muita coisa boa, né, muito alívio, e de uma forma que eu passei por tudo isso, por toda essa transformação, de uma forma que eu nem percebi, porque as coisas iam acontecendo, eu ia vendo, eu ia tomando decisões, eu ia tomando posturas, eu ia analisando as coisas e eu ia ficando cada vez mais convicta de que eu estava no caminho e na minha decisão correta, né, para o melhor, né, para o melhor para mim, né, naquele momento. Então, esse é um pedacinho da minha experiência com o Reiki. E estou muito feliz por dividir essa experiência com vocês, sabe? Eu gostaria muito, muito mesmo de me reencontrar com essa senhora e poder agradecer ela pessoalmente pelo bem que ela me fez, pela grandiosidade
que ela me fez, porque ver a humildade dela atender, ver o profissionalismo dela, o amor dela numa terapia tão simples, foi o primeiro gesto que me trouxe a paixão pelo Reiki, que fez eu ver que eu estava na profissão certa, que eu estava na busca correta para minha vida, que aquele era o meu caminho, que aquele era o meu destino, e que sim, eu também queria transformar a vida das pessoas, assim como aquela senhorinha que enxergava muito melhor do que eu fez na minha vida. Então é isso. Desculpa a emoção, porque é muito bom falar de alguma coisa que você goste de fazer, de uma terapia que é apaixonante, né? E hoje eu me sinto muito orgulhosa de ter tido mestres que fizeram com que eu seja a profissional que eu sou e que também me ensinaram a práticas simples e tão magníficas e maravilhosas e completas, e que podem fazer tanto bem para tanta gente. Então eu sou muito grata, né, a esse universo, a essas pessoas que cruzaram meu caminho, me trazendo sabedoria, ensinamento e tudo de bom, tá? Essa é a minha história, essa é a minha experiência do Reiki para vocês, tá bom? Não tenham medo do Reiki, façam o Reiki sim, aproveitem essa energia, porque essa energia do universo e tudo que vem do universo é pro teu bem, tá? Sempre vai ser feito o melhor para você, sempre vai ser feito o que te faz bem, tá? Se você está passando por alguma situação na sua vida que por algum motivo você não está feliz, você não está bem, você não está contente, eu indico de olhos fechados essa terapia para mudar a tua vida, tá bom? Obrigada por tudo, obrigada pela presença de vocês, um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem bem, fiquem em paz. O Deus vivo em mim, saúde o Deus vivo em você.